Na semana passada, na lição, nós estudamos sobre os eventos finais. E eu não sei vocês, mas quem está achando que essa é uma das melhores lições de todos os tempos? Quem está achando também? Né? Uma das lições mais incríveis que nós já estudamos nos últimos tempos. Então, olha, nós estudamos sobre alguns eventos finais muito importantes. Então, olha, estamos na lição número 12, eventos finais. E a lição ela começa falando sobre a verdade. Como é que Satanás ele atacou a verdade ao longo dos tempos? Primeiro, Satanás ele diz que a verdade é relativa. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Que cada um tem a sua verdade, que cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua visão, cada um pensa de um jeito, que a verdade é relativa. Mas nós acreditamos que a verdade ela é a absoluta, exatamente. E a verdade ela está apoiada em 5 colunas. A verdade ela está apoiada em 5 colunas que sustentam. Nós acreditamos que a verdade é absoluta e ela é sustentada em 5 colunas. Qual é a primeira? Deus. Qual é a primeira? Deus. Qual é a segunda? Jesus. Qual é a terceira? Espírito Santo. Qual é a quarta? A Bíblia. E a quinta? Os mandamentos. Exatamente. Então a verdade que nós acreditamos que é absoluta, que é uma só, ela é sustentada nessas 5 colunas. Aí eu pergunto, Satanás ele tem como destruir Deus literalmente? Não. Sim ou não? Não. Ele tem como destruir Jesus literalmente? Não. E o Espírito Santo? Também não. E a Bíblia? Também não. E os 10 mandamentos? Não. Então Satanás ele vem atacando a verdade ao longo dos tempos, mas ele não consegue fazer isso literalmente, diretamente. Então, como é que Satanás faz isso? Como é que Satanás ele destruiu a verdade de Deus ao longo dos tempos, a verdade sobre Deus? Eu vou fazer assim, eu vou perguntar. Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou falar o seguinte. Eu vou perguntar como é que Satanás atacou a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre os 10 mandamentos, por igreja. Então vamos lá, a igreja de Frutilândia aí atrás. A Bíblia diz que Deus é o Criador. Tudo que existe vem das mãos de Deus. Como é que Satanás atacou essa ideia de que Deus é o Criador? Ao longo da história, como é que Satanás atacou? Alguém quer falar aí? Da igreja de Frutilândia. Deus é o Criador. Como é que Satanás atacou a ideia de que Deus é o Criador de tudo? Qual perdão? Teve uma coisa que Satanás fez, uma teoria. Exato. Exatamente. Para atacar a ideia de que Deus é o Criador, Satanás criou o evolucionismo. Agora deixa eu sortear outra igreja aqui. Igreja da Central. Vamos lá. Outra verdade sobre Deus. A ideia de que Deus é um governante, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão. Como é que Satanás ele atacou essa ideia de Deus? De que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, de que Deus é perdão. Como é que Satanás atacou essa ideia ao longo da história? Alguém da Central? Satanás espalhou uma mentira sobre essa ideia aí, de que Deus é amor, de que Deus é um governante misericordioso. Foi o que Satanás fez. Uma dica, ele começou com isso lá no início de tudo, no início da história, ele já começou a atacar essa verdade. Como é que ele fez isso? Parece. O passado até que, peraí. A verdade é que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão. A ideia é essa. Como é que Satanás atacou essa ideia? A ideia de que Deus é amor, como é que Satanás atacou isso? Ele inverteu, né? Em vez de amor, ele inverteu nela tirando. Em vez de
que Deus, que a pessoa não ia morrer, certamente você não morrerá. Então Deus inverteu totalmente o que Deus estava falando. Deus é amor, Deus é tirano. E você vai morrer, certamente você não vai morrer. Então ele passou uma imagem que Deus estava omitindo a verdade. Mas Pronto. me ajuda. Tá bom, tá bom. Então a ideia de que Deus é amor, que Deus é um governante justo, que Deus é um governante misericordioso, Satanás começou a atacar isso onde? Lá no céu, e trouxe isso para a terra. E ao longo dos tempos as pessoas têm pensado que Deus gosta de castigar, que Deus gosta de moer, que Deus gosta de olhar para ver você pecando, para destruir você, a sua vida. Essa é a ideia que Satanás vem atacando ao longo do tempo. Agora Jesus, a ideia sobre Jesus, de que Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por nós todos os dias, Ele ouve a nossa oração, ouve nossos pedidos de perdão, Ele perdoa. A igreja de Bela Vista agora. Essa ideia de que Jesus é o nosso intercessor. Como é que Satanás atacou essa ideia? Idolatria, o que mais? Tem uma coisa que Satanás fez ao longo da Idade Média e até os dias de hoje para atacar a ideia de que Jesus é o intercessor, é o nosso mediador. O que é que Satanás fez? Bela Vista. Já deram a resposta certa aqui, mas aí atrás. Bela Vista. Jesus é o nosso mediador. O que é que Satanás fez para atacar essa ideia? Jesus é o nosso mediador. Vou lançar para geral, porque senão você pode. Pronto, Satanás fez aquela confissão para o líder religioso. Eu cometi um erro, cometi um pecado, vou até o meu líder religioso. E ele está passando as Ave Marias, você deve rezar, os Pai Nossos, e ali eu estou perdoado, né? Satanás atacou assim. E aí, o Espírito Santo, como é que Satanás atacou a verdade do Espírito Santo? Alguém tem uma ideia? A verdade do Espírito Santo, como é que Satanás atacou? Para as pessoas, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, as pessoas por aí. Para as pessoas, o que é o batismo do Espírito Santo? Para o mundo é o dom de línguas, né? E aí a pessoa chega na igreja, aí a pessoa não sabe falar em línguas, a pessoa é o quê? Outra mentira que as pessoas inventam. Para as pessoas, o Espírito Santo é o quê? É uma força, é um vento. Um vento, um espírito. Pode dizer. Tem uma pessoa, Davi, que foi da nossa igreja, que hoje diz que não volta para a igreja porque a igreja não crê no Espírito Santo. Por quê? Porque ela acredita que o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que é batizado em línguas, que fala em línguas. Olha aí. Pois é. Então Satanás tem atacado o Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo dessa forma, espalhando essas mentiras. E a Bíblia? Foi. Tudo certo? Tu me ouviu? Então, sobre o Espírito Santo, é a confusão que é tremenda, né, em cima dessa doutrina. Nas igrejas que creem nessa questão do batismo do Espírito Santo como fator principal, falar em línguas estranhas, é impressionante que as pessoas que não conseguem atingir esse nível, né, elas são tidas como crentes, tipo cretinhos, um crente ateu. Vocês estão pegando aqui a ideia, né? E as pessoas começam a se sentir rejeitadas pelo céu. Ou seja, elas começam a se sentir como se tivesse, tipo, Deus não me quer, né? E algumas começam a sofrer psicologicamente, entendeu? Ao ponto de achar que se morrerem assim, estão fora do reino de Deus. Então você vê como Satanás, ele engana as pessoas. Impressionante. Infelizmente. Exatamente. Então essa é uma forma que Satanás usou para atacar a verdade do Espírito Santo. Agora a Bíblia. Essa é fácil. Essa é bem facinha agora. A Bíblia tem sido atacada como ao longo da história? Olha aí, Davi já disse uma mentira que o pessoal diz por aí, de que a Bíblia foi feita por homens, por isso que ela não é
Diga de confiança, né? E outra coisa, que o Antigo Testamento, para muitas denominações religiosas aí, não existe mais. Pronto, o Antigo Testamento não vale mais. O que mais? Elas Outra querem o linha. dízimo. Mas elas querem o dízimo, que é o que está no dízimo. Antigo Testamento. Acrescentaram livros. Peraí, depois não ainda chegar. Acrescentaram livros. Acrescentaram livros apócrifos, né? Na Bíblia. A Bíblia tem 66 e acrescentaram mais livros, ficou com 73 nas Bíblias por aí. E hoje em dia, Satanás tem um novo ataque. Queimaram as Bíblias, né? E hoje tem um novo ataque. Satanás diz que as Bíblias não são mais suficientes, elas têm que ser Atualizada. Atualizada. atualizadas. Essa é a medida dos dias de hoje. Revisada, corrigida. É para incluir o negócio dos gays, essas coisas. Tirar o que eles não querem. Não é pecado droga, não é pecado. Tá aqui reclamando aqui. Exatamente. Coloca a tradição em cima da Bíblia. Esse é um ataque à palavra de Deus. Agora o ataque à lei de Deus, algumas pessoas já disseram aí. Como é que Satanás atacou a lei de Deus? O que foi que ele fez com a lei de Deus? Ele criou o Catecismo. Catecismo. Catecismo criou no domingo, né? no lugar da lei de Deus, Satanás fez o quê? Catecismo. O que é que vocês aprenderam quando eram crianças? A versão da lei de Deus que vocês aprenderam quando eram crianças era qual? Exatamente, catecismo. Tirou ali o segundo mandamento que falava da adoração de imagens, pegou o 10º, dividiu em 2, pegou o 4º e mudou para o domingo. Então Satanás atacou a lei de Deus dessa maneira ao longo da história, certo? Agora eu quero que o irmão e assim leia. Qual é a solução de Deus para esse ataque de Satanás? Satanás vem atacando verdade após verdade, vem destruindo a verdade pouco a pouco ao longo dos tempos. Mas Deus tem uma estratégia para restaurar a verdade. E o que é que Deus tem? Qual é a estratégia de Deus? Isaías, vamos abrir? Isaías Sela a lei. 58:12. A verdade tem sido destruída, tem sido perseguida, tem sido jogada por terra, mas Deus tem uma estratégia para restaurar a verdade. E como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vem fazendo isso? Deus convocou um povo. Isaías 58:12. Os reparadores de brechas, né? Isaías 58:12 diz o seguinte: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amém. A verdade tem sido destruída, mas quem é que tem o dever, a missão de restaurar a verdade no coração das pessoas? Eu. Quem é que tem a missão de restaurar a verdade no coração das pessoas? Todos nós. Todos nós temos a missão de restaurar a verdade, destruir a mentira, de desmascarar aquilo que as pessoas aprenderam de errado a vida toda. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Esse é o dever de todas as pessoas que são seladas. E agora eu vou fazer aqui algumas perguntas para o irmão Toninho, irmão de Assis. As pessoas que são seladas, primeiro nós temos que entender o que é o selo. Irmão, no selo dentro da Bíblia, o selo tem que ter 3 informações. Quais são as informações que tem que ter no selo? Então, quando nós pegamos ali o 4º mandamento, nós conhecemos, ok? Deixa isso bem claro. Onde o ser ele precisa ter o nome, né? Ou seja, aquele que tem a autoridade maior, certo? Ele precisa ter o seu título, ok? E precisa também ter o seu território. Ou seja, na questão do nome, se refere àquele a quem o selo pertence. Ou seja,
O selo ele diz a quem eu pertenço. Ok? Na questão lá do título, fala sobre aquele que é o Criador. Ok? E terceiro, fala do território. É ali onde mostra que o território de Deus é os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, quando nós pegamos os 10 mandamentos, apenas o 4º mandamento ele preenche essas 3 características, essas 3 condições. Né? Agora, você perguntou o que é ser? As informações que tem no selo. Sim, o sim. nome, o cargo e o território. Exatamente. Exatamente. Então, gente, no tempo da Bíblia, os governantes, quando eles iam assinar os decretos, as ordens deles, eles carimbavam as cartas que tinham os decretos com o selo. O selo ficava no anel do seu dedo e tinha essas 3 informações que o João de Assis falou: o nome, o cargo e o território. Eu, Davi, rei de Israel. Então, aqui meu nome, meu cargo, que era o rei, meu território, que é Israel. Então, era assim que funcionava na Bíblia. Então, se Deus é o rei do universo, ele também tem que ter o selo dele para identificar o seu povo. E vocês sabem melhor do que eu que antigamente as pessoas, quando tinham as fazendas, tinham os gados, eles identificavam os animais, tendo ali as iniciais do dono. Porque quando os animais se misturavam com os animais do vizinho, tinha como separar por causa da marca que tinha ali no animal, né? Então ferrava ali o animal e ficava ali identificado qual animal era o seu e qual era o animal do vizinho. Até hoje, né? Esse selo também é chamado de sinal, né? É assim? Sinal, marca, exatamente. Então Deus tem a maneira de identificar o selo. O irmão de Assis já falou, mas é bom a gente conferir. Onde é que está o selo de Deus? Se alguém perguntar para você, onde é que está o selo de Deus? Me mostre na Bíblia onde é que está o selo de Deus. Identifica as pessoas que são de Deus. Isaías, calma. Não adianta a gente só dizer e comprovar. Isaías 8:12. Isaías 8:16. Onde é que está o selo de Deus? Isaías 8:16 diz o seguinte: guarde bem o testemunho e sele a lei entre os meus discípulos. Amém. Acho que nas versões antigas está necessário selar a lei no coração dos meus discípulos. Então o selo de Deus está na lei. Então vamos fazer um exercício bem rápido para achar o selo de Deus na lei. Todo mundo aqui conhece os 10 mandamentos de cor? Quem conhece os 10 mandamentos de cor? Todo mundo sabe, não, vocês sabem. Quais são os 10 mandamentos de cor? Todo mundo sabe quais são, né? Vamos lá, qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Não, o nome de Deus está nesse mandamento? O nome está. E o cargo, o território? O segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Teu Deus zeloso, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus Só mandamentos. o nome de Deus, né? Aí não tem o cargo nem o território, aí não dá. Terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas não tem o cargo nem o território, aí também não dá certo. Vamos pular o quarto, o quinto. Qual é o quinto? Honra teu pai e a tua mãe, para que seja longo os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí complicou, nem tem o nome, nem o cargo, nem o território, né? Você pulou o mandamento. Calma. E é correto pular? Mas se der tudo Eu faço O que vocês acham? O povo faz isso aí, né? O povo faz, né? O sexto, qual é o sexto? não matarás, E o sétimo? não adulterarás, E o oitavo? não furtarás, E o nono? não dirás falso testemunho contra o teu próximo, E o 10º?
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu servo, nem sua serva, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Nem tem o nome, nem o cargo do território. Aí, Nem o avião. será que é aquele mandamento que ele pulou? O que você acha? Será que tem chance de ser aquele? Vamos verificar, né? Como é o quarto mandamento? Só vai mandar assim agora. Mas, ei, Davi, mas se for esse, a coisa tá feia por aí. Vai. Tá feio, Ronaldo. O que é que diz o quarto mandamento? Lembra que no dia de sábado, vai nos santificar. Santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, Já apareceu o carro. fez o Senhor, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou e santificou. Apareceu Amém. Amém. O nome, o cargo e o território. Qual é o nome de Deus? Senhor, Senhor. Qual é o cargo de Deus? Ele é o Criador de quê? do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Deus é o Criador de todo o universo. Esse selo está no quarto mandamento. Exatamente. Parabéns. Pastor? Já está entendendo? Acabou. Eu por mim até meio-dia. Só na lição. Eu posso bater aqui? Eu queria falar. Posso falar? Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma pequena reflexão que eu fiz durante a semana, né, com base no conteúdo da lição, né, claro. O verso para memorizar, não sei se vocês conseguiram fazer alguma reflexão em cima desse versículo. Fizeram? Provérbios 23, o verso 23. Compra a verdade, não a venda. A verdade E não a venda. A venda. e não a venda. Vê essa daí, tá vendo? Aham. Compre a sabedoria, a instrução E o conhecimento. e o entendimento. Olha só que ideia. Comprar a verdade, o nosso irmão aqui, né? Ele citou aqui para nós, trouxe a nossa lembrança, né? As 5 colunas da verdade. É assim? Uhum. Isso? É assim. Será que a gente consegue comprar essas coisas? O que vocês acham? Será que a gente consegue comprar Deus? Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os mandamentos? E por que Provérbio traz para nós a ideia de comprar? Eu fiz uma reflexão em cima disso. Eu acredito que vocês devem saber que nós, humanos, a gente só dá valor às coisas que compra. É. É ou não é? É. Aquilo que você trabalhou, ralou, sua camisa para comprar aquilo que você desejava, você dá valor sim ou não? Sim. Não é verdade? Se for coisa que a gente não pagou por ele, a gente, não é assim que a gente se comporta, não dá valor. Ok? Eu tenho para mim aqui a ideia seguinte, que se a gente pagar o preço no sentido de ralação para ter conosco a verdade, sabe? Qual seria uma espécie de ralação? Isso é uma expressão que eu aprendi a adquirir no clube de desbravadores, né? Ralação. Tem algum aí de desbravador aí? Para animar ele, sua esposa? Então, exatamente. Acordar de madrugada, acordar cedo. Isso é pagar o preço. É comprar. Entende? Então, quando a gente faz o nosso esforço, dá o nosso melhor para conhecer essa verdade que o Provérbio está falando, eu creio que a gente vai valorizar. A gente não quer perder, não quer abrir mão. Bom, Assis, eu também vejo que esse comprar a verdade seja a gente nos despide das mentiras, quem aprendeu errado, né? Eu tive a sorte de aprender desde criança essa verdade. Sim. E para ela eu voltei depois de 19 anos no mundo, mas mamãe e outros que foram criados na mentira
fica arraigado no seu íntimo aquelas mentiras. Então você tem que se desfazer daquilo para poder a verdade ter lugar no seu coração. E isso é difícil, porque o que você aprende na infância fica entranhado, fica agarrado no íntimo de cada um. Então se desvencilhar, se desfazer dos preconceitos e das mentiras as quais foram ensinadas e trocar pela verdade, eu também considero como esse comprar. Sim, concordo. Alguém mais? Não? Eu quero encerrar lendo um texto. Quem tiver com a lição aí, pode acompanhar comigo aí. Um texto do Espírito de Profecia, que está na sexta-feira aí, lá do Grande Conflito, página 506. Eu achei esse texto aqui incrível. Vocês acharam aí? Diz assim: quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras Da oposição. Deus tem misericórdia de nós. Verdade. O texto continua: unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, de modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, e por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Quando eu li esse texto, eu fiz uma breve reflexão. Qual foi? Uma pergunta: por que o diabo é diabo? Que não se firmou na Vocês sabem a verdade. resposta. Porque não se firmou na verdade. Vocês lembram? Conhece, mas não se firmou. 8:44, quem tem que dar? É o pai da mentira. Pai da Por que mentira. o diabo é diabo? Porque não se firmou na verdade. Muito bem, irmão. Lá dentro do texto, João 8:44, diz que porque ele nunca, jamais se firmou aonde? Na verdade. Na verdade. Na verdade. Tudo que nós aqui conhecemos de Bíblia, o diabo ele conhece muito mais. Com certeza. Porém, ele não deixa de ser Diabo. diabo. Ele não se converte a Cristo. Só o amor, a Entende? verdade. Ele não se santifica Só o em amor, a Cristo. verdade, para você ficar firme. E eu fiquei pensando, não seria esse hoje o problema de muitos adventistas? Acho que a gente deve pensar nisso aqui. Não se firma. Sim ou não? Pé dentro ou por fora. Hoje está firme, amanhã está fraco. Misericórdia. Então, queridos, que a gente possa levar isso em mente, né? É nosso dever, como cristão, buscar o conhecimento o máximo que puder da palavra de Deus. Se Não é firmar. simplesmente conhecer, Se firmar. entende? Mas procurar o quê? Se firmar. A santificação. A santificação é se firmar em Jesus, entende? Porque sem Jesus, querido, não dá. Tem que ter. Amém? Amém. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai subir. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Isso. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos consagrou o coração para estar na Tua presença. E nós, Senhor, queremos aqui todo dia, e nesse momento especialmente, manifestar o nosso desejo. E quando o Senhor vier, nós também queremos subir, Senhor. Amém. Nos ajuda a permanecer firmes. E permanecer contigo quando estiver tudo bem, quando estiver tudo ruim. Sim. Para quando o parafuso arrochar, para quando a perseguição começar, nós não desistamos, Senhor, nós não passemos do lado dos infiéis. Sim seja. Nos ajuda a permanecer do lado daqueles que vão ver o Senhor ao vivo. Amém. Glória a Deus. Deus conosco, pessoas dessa programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Davi.
Obrigado, Assis.